Às vezes Deus traz a gente para um culto desse de mulheres. A gente, eu vou lá no culto de mulheres. Vai ser florzinha, cheirinho bom, beijinho na bochecha. Eu acho que você veio no culto errado. Pastora. Gente, às vezes a gente acha que tudo que Deus tem para as mulheres é uma florzinha cor-de-rosa, um perfume, unhas feitas. Só que Deus tem pra gente a mesma habilidade de guerrear e vencer. Deus tem pra mim e pra você a habilidade de governar. Deus tem pra mim e pra você autoridade pra fazer história. Onde é que você vê isso, pastora? Na Bíblia. A Bíblia ensina sobre as filhas de Zelofaiade que mudaram toda a lei para que elas fossem parte da herança que Deus tinha para elas. A Bíblia nos ensina sobre Débora, uma mulher que foi à frente do seu tempo, uma juíza que tomou decisões, inclusive matou o inimigo, a faca. Pastora, como você tá assim? Gente. Tem hora que a gente não entende, mas Deus está trazendo a gente para um crossfit dos céus. Lá no crossfit é assim. Você sofre rindo. Alguém manda você correr, você corre. Alguém grita, Aí outro solta um peso, puf! Aí quando você vê, tem alguém se pendurando na parede, o outro tá caindo no chão. Aí você corre. Chega a hora que você não aguenta mais nada. Você já levantou um peso aqui, outro aqui, abaixou ali. Aí mandaram você pular a corda, dobrar 2 vezes a corda e não sei o que na corda. E seu coração começa a acelerar. De repente você vê tudo preto, escurecendo. Aí você cai no chão. Quando você vê, tá todo mundo na sua volta, faz, ei, você o que foi? E a gente chega no mundo espiritual e Deus quer fazer algumas coisas rápidas na nossa vida e nós não entendemos porque nós temos muitos padrões, muitos medos, muitas religiosidades. Nós esquecemos que Deus nos chamou seja para bater palma, seja para glorificar, seja para começar a construir uma história de um jeito que ninguém construiu ainda. Mas a gente fica olhando à volta e dizendo, isso não é muito normal. Você quer que o teu milagre seja normal? Garanto que não. Você quer que Deus faça em você o que nunca fez com ninguém, não é verdade? Você quer que sua história seja uma repetição de algo? Não, você quer que seja o que Deus tem para você. Então, por que às vezes você foge do treinamento pesado dos céus? Deus quer nos treinar, Deus quer nos habilitar. Às vezes a gente imagina que simplesmente ouvir algo vai mudar a nossa vida. Que sentar em mais um culto vai mudar a nossa vida. Que mais uma conferência vai mudar a nossa vida. Gente, o que muda a nossa vida é a unção de Deus. O que muda a nossa vida é a maneira como nós caminhamos nessa terra. O que muda a nossa vida é o último encontro, é o último treinamento, é o último momento que a gente teve com Ele. Deus não quer trabalhar comigo e com você repetições. Deus não quer trabalhar comigo e com você padrões. Deus quer colocar uma história linda, única, em evidência através da tua vida. E Deus quer te encontrar. Você recebeu o seu presentinho aí? Isso é uma suculenta. Sabe o que é suculenta, gente? É um tipo de planta que armazena água. A suculenta, ela sobrevive até no deserto. A suculenta é uma planta que ela consegue resistir e ela não precisa de muito exagero, ela não precisa de muito trato. Gente, até quem mata tudo que é planta faz sobreviver uma suculenta. Não é verdade? Porque a suculenta, assim, uma vez ou outra, quando você lembra, você dá água para ela. Mas ela não precisa ficar sendo constantemente abastecida por você. Ela se abastece em quem ela é. Ela se abastece naquilo pelo qual ela foi provida a vida. A suculenta, ela simplesmente vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. E quando você vê, ela é usada no sertão até para retirar a água dela. Vocês sabiam disso? Essa é pequenininha, mas esse é o tamanho dela hoje. Se você cultivar o que ela carrega, você vai ter algo lindo e grande amanhã. Eu tenho uma amiga lá em Recife que a gente fez um momento de oração e Deus me deu algo no coração, me deu uma visão. Eu comprei para ela um mini cacto e disse a ela, poxa, Deus, estou trabalhando com você uma estação de vida. Fazem 6 anos isso. Antes de eu vir embora para cá, ela vai estar conosco na Conferência C. Inclusive é percussionista, vai nos ajudar também. E ela mandou para mim uma foto, ela tal, você não sabe o que aconteceu. Eu plantei aquele cacto, eu cuidei dele, eu fui mudando ele de vaso, ele cresceu. E eu mudei ele de vaso, ele cresceu. Eu mudei de vaso, ele cresceu. Só que você não faz ideia, eu plantei ele no meu quintal. E o cacto tá maior do que eu. Ele era um cacto pequenininho, mas ele foi vencendo os processos.
Ele foi se alargando, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, ele foi se ajustando e ele começou a caber na nova estação de Deus. A nova estação de Deus requer de você que você se deixe moldar, que você se deixe esticar. Muitas vezes nós aprendemos a nos diminuir e nós nos diminuímos nos ambientes, nós nos diminuímos nos relacionamentos, nós nos diminuímos na posição. Isso não é lugar de mulher. Quem é você para dizer aquilo que o meu pai não disse? Ah, isso daqui não, você não vai aguentar, você não nasceu para isso. Ei, eu fui gerada para viver o sonho, o propósito de Deus. Ah, não. Você não vai dar conta. No meu trabalho, muitas vezes eu tive que lidar com muitas pessoas muito mais velhas do que eu. E normalmente homens na posição. Então, além de ser mulher, eu era muito mais nova. Algumas vezes eu botei meus documentos embaixo dos braços. Fui sentar numa mesa de governo e disseram para mim: já era. Essa situação é irredutível. Essa pessoa não negocia, não conversa com ninguém. E eu lembro que eu sabia de uma coisa só. Eu me lembrava de Davi, pequenininho, rejeitado. Tu já foi exposto publicamente? Tu já fosse? É horrível, né? Passar uma vergonha pública. Meu Deus do céu, tem coisa pior que isso. Você não só passa vergonha, você passa vergonha diante de todo mundo. Davi estava assim, quando ele chega, que o profeta quer ungir alguém na casa dele. Primeiro que o pai esquece de Davi. Passa todos os filhos na frente. Samuel diz: não é nenhum deles. Porque mesmo que os homens, mesmo que as pessoas olhem para mim e para você, e elas tentem determinar até onde a gente pode ir, Deus já escreveu a nossa história. E mesmo que nos esqueçam, Deus não esqueceu. E Ele não entrega para outra pessoa. Ele quer você. E Ele está te chamando nesse dia, dizendo: eu quero te curar, eu quero te restaurar e eu quero te ungir. Eu não estou afim de colocar outra no teu lugar. Eu preciso que você me deixe tocar na tua vida. Eu preciso que você me deixe te ministrar. Não é porque Deus precisa de você, é porque Ele quer te usar. Porque Ele colocou algo único em você. Então Davi tem essa história. Ele chega lá, mas Deus não negociou. E ele disse ao profeta: olha, nenhum desse não. Aí Davi chega. E quando Davi chega, diz: porque você... O pai fala para ele: o que você deixou de cuidar das tuas poucas ovelhas? Exposição, vulnerabilidade, vergonha. Mas Deus tinha algo com Davi. E a história de Davi começa a mostrar isso, até que ele se torna rei. Mas vamos lá. Muitas vezes eu lembrava de Davi nesse trajeto. E eu dizia: Senhor, eu não vou na minha força. Eu vou na força do Senhor. Se o Senhor me ungiu, se o Senhor me habilitou, se o Senhor me chamou para essa posição, Tu és o Deus que me dá o favor. Não é jogo, não é estrutura emocional, não é carnalidade, não é pressão, não é opressão, mas é a Tua glória que chega. E eu não preciso nem falar o Teu nome. Se o Senhor estiver comigo, o Senhor vai ser percebido nesse ambiente. Chegava com situações, botava em cima da mesa. E Deus, Ele inclina o coração do rei para onde quer. Um homem tão importante, tão grande. E dizia: eu não sei como é, mas eu estou sentindo confiança em você. Vamos partir para a assinatura disso? Vamos partir para essa definição? Vamos partir para esse acordo na cidade? Me davam um abraço, um tapinho nas costas. As pessoas olhavam assim: o que está acontecendo? Esse homem não se rende a nada, não se reduz a nada. Eu dizia: não é sobre mim, mas é sobre aquilo que eu carrego. Tem alguém que mora em mim, eu sou um lugar seguro para Ele. Eu sou casa, eu sou morada. Quem chegou não fui eu, mas é Ele que habita em mim, que põe todas as coisas em perfeito alinhamento. Então Deus nos estica e diz assim: você vai caber. Eu não chamo você porque você é habilitada. Eu habilito você porque você foi chamada. Isso é bem diferente. Deus não lê os teus pré-requisitos. Ele te chama e diz: agora eu vou dar para você o que você precisa para viver, para desenvolver e para suportar o processo. Essa suculenta é para te lembrar que você é como ela.
Você consegue sobreviver a situações difíceis. Você consegue ficar firme no deserto. Você consegue ter alimento no dia difícil. Você consegue permanecer de pé quando as circunstâncias dizem o contrário. Sabe, essa suculenta, ela resiste. Ela não é alguém complicado, ela é fácil de lidar. Ela não é alguém exigente, não é uma orquídea. Cheia de friquiti, substrato, necessidades, demandas. Ela simplesmente nasce, ela simplesmente floresce. No deserto ela dá nascer flores, você sabia disso? Só que ela não dá flor a qualquer momento. Ela tem uma estação apropriada. A suculenta não se abastece do que você dá. Ela se abastece da água da chuva nos lugares difíceis. E às vezes passam 2, 3 meses sem chover. E ela consegue tirar de lugares obscuros aquela água e se manter matando a sede dos outros quando ninguém tem água para dar. Falar sobre oásis é falar sobre isso, sobre um lugar de destino. É sobre matar a sede. É sobre suportar os processos. O que você carrega dentro de você? Existe algo único aí? A história de Rebeca fala sobre isso e ela vai deixar muito claro para mim, para você, para que o Senhor nos gerou. Rebeca era uma mulher vivendo um dia comum. Está lá em Gênesis 24, toda a história. Mas basicamente, em uma cidade distante, um homem que tinha feito escolha por Deus, Abraão teve uma promessa. Ele saiu da sua terra e da sua parentela. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé, gente, porque Abraão foi monoteísta numa região de politeístas. Ele foi o único que adorou o Senhor Deus, quando todo mundo tinha vários deuses. A Bíblia fala que ele sai daquele lugar, que ele deixa os seus pais, porque ele teve um encontro com Deus. E Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o caminho que eu te mostrarei. Às vezes Deus nos tira de lugares que estamos amoldados e conformados, porque Ele quer nos entregar coisas novas. E a gente não entende, a gente simplesmente começa a ficar desconfortável, você nem tá lá, nem tá cá. Você começa a não entender o que está acontecendo, mas Deus, Ele está revolvendo o teu ninho. Ele está sacudindo você, você diz, o que está acontecendo? E Deus está tornando desconfortável. Ele está mexendo naquilo. Ele está dizendo assim, esse lugar não te cabe mais, você precisa dar outros voos. Sabe, esse lugar não combina mais com o que eu tenho para você na próxima estação. Sabe, essa sua maneira de viver não combina mais com o que eu tenho para você, com o propósito que eu tenho para tua vida. Tu já tivesse a sensação de acordar de manhã e tua roupa tá apertada? Sangue de Cristo tem poder. É porque às vezes a gente quer ser fitness, olhando os Instagram, né, dos blogueiros fitness. Queria eu, gente, que entrasse por osmose. Rola um storyzinho ali, a pessoa tá malhando e você absorve. Seria ótimo. Mas você acorda de manhã, a roupa tá apertada. Aquilo já não te cabe mais. E ou você vai se diminuir para voltar a caber, ou você vai abraçar a sua nova estação. Da mesma maneira, gente, quando uma mulher está gerando algo, quando ela começa a parir e se preparar para parir, quando ela começa a gerar um bebê, como é que ela fica, as roupas nela? Começa a não caber. E aí, de repente, você vê ela usando uma calça dobrada, um zíper meio aberto, uma camisa por cima. Ela ainda vai tentando lidar com o que ela tem. Joga um vestidinho, só que chega a hora que os vestidinhos começam a ficar curtos, que a barriga levanta. E ela começa a tentar encaixar, mas ela já não encaixa mais. O corpo antigo dela já não vai mais suprir o que é novo que ela está gerando. Porque na minha e na sua vida é parecido com isso. Tem horas que a fala antiga não cabe mais. O comportamento antigo não cabe mais. As mesas antigas não cabem mais. E não aconteceu nada de errado. Você está se perguntando o que está acontecendo. Deus está revolvendo os teus ambientes. Porque Ele está te levando para um lugar de maturidade. Você não cabe mais nesse vazio. Você precisa ir para um lugar maior. Onde você vai ganhar tamanho. Onde você vai ganhar força. Onde você vai ganhar maturidade. Onde você vai poder se desenvolver.
Então Abraão passou por um processo muito parecido. Então ele sai de um lugar que ele não cabia mais. Ele sai de um lugar que não sustentava mais o que Deus estava fazendo dele. Deus estava trabalhando intimamente em Abraão. Tem dias que você diz, tem algo aqui mudado. Mas o que é, Senhor? O que você está mexendo? Sabe, Deus, o que você está fazendo? E Abraão chegou a um ponto da vida dele, diz em Gênesis 24, onde Deus havia o abençoado em tudo. Um dia, ele chamou então o seu empregado mais antigo, que era aquele em quem ele confiava, e disse: jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher desse país. Vá até minha terra e escolha no meio dos parentes uma esposa para Isaque. E aí, aquele homem começa a entrar em conflito. E se a moça não vier comigo? E se isso não acontecer? O que eu vou fazer? Você já passou por um processo assim? Que Deus fala claramente com você e você fica, mas e se? E se não der? E se a promessa não se cumprir? E se a minha situação não mudar? E se Deus não me curar? Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir e se fechar, se vier, se curado eu for, se tudo, Ele é Deus. Mas se não der, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele é. Mas Abraão disse a ele: jure, faça uma aliança comigo, se comprometa, Deus vai honrar. E aquele homem sai dali com uma coisa no coração: eu tenho uma promessa para cumprir, eu tenho algo pelo qual eu sou responsável. E ele sai carregando isso. Você já fez uma promessa para alguém? Entende o peso da responsabilidade disso? Quando você carrega uma promessa, como é que funciona, gente? Você fica com aquilo na cabeça. Eu preciso cumprir, eu preciso fazer, eu preciso gerar, eu preciso... Principalmente se você tem um caráter, é algo ao qual você se apega. Qual é a maior dor de mulheres quando na situação do divórcio, gente? É a sensação de que algo que era para ser eterno foi rompido. E ela começa a se perguntar: o que tem de errado comigo? O que tem de errado com essa situação? O que eu errei quando eu escolhi, a pessoa errou, eu no meio do caminho eu errei, o que está acontecendo? E por quê? Ela começa a se pegar na promessa que ela fez. Ela começa a pensar na casinha que ela montou, nos seus ideais, nos seus sonhos. Porque assim como uma menina pequena, ela brincava de casinha de boneca. Ela botava a cadeirinha, ela botava a nenenzinha, ela botava o sonho. De repente ela se pega sozinha com aquele sonho que ela gerou. E ela começa a se perguntar: o que é que tem errado com a promessa que eu tenho? O que tem errado? Porque ela olha para si como se algo tivesse fora do lugar. Porque você nasceu para cumprir promessas. Existe dentro de você um grito pelo qual você foi gerada. E naquele momento, aquele homem segue para essa terra e ele diz: bem, eu tenho uma promessa. E ele vai orando. A Bíblia diz que já era de tardezinha, era pôr do sol. E ele vinha orando enquanto mulheres vinham buscar água. E assim ele orou: Senhor, Deus do meu patrão Abraão,
Ele não estava orando para aquele Deus que ele conhecia. Ele estava orando para o Deus que ele tinha visto fazer muita coisa na vida de Abraão. Ele tinha visto Abraão ter um filho depois que não tinha mais força para fazer menino. Ele tinha visto Sara com 90 e poucos anos encher a barriga. Ele tinha visto Abraão prosperar. Ele tinha visto os caminhos que Abraão tinha feito. A fé de Abraão falava na vida daquele homem. Porque às vezes as pessoas podem não conhecer intimamente o Deus que você serve, mas elas conhecem o Deus que faz na tua vida o que pessoas comuns não são capazes de fazer. Sabe, muitas pessoas vão achar que há uma obrigatoriedade de você ganhar alguém para Jesus lendo a Bíblia para elas. E na maioria das vezes as pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão ler você. E aí elas vão conseguir se converter. E aí elas vão conseguir entender quem Deus é. Porque a maioria de nós tem uma visão distorcida sobre o que é Deus, sobre o que é reino, sobre o que é igreja, sobre o que é casa. Então muitos chegaram aqui. Quantas mulheres chegaram aqui porque leram a vida de alguém? Se tem algo que prega bem bonitinho, são os seus processos com Deus. Se tem algo que é um grande púlpito, é a maneira como você tem vivido com o Senhor. Então às vezes você se pergunta: Deus, por que eu estou vivendo isso? Mas a pergunta certa seria: Deus, o que você está fazendo através disso? Olhar da maneira correta faz toda a diferença. Olhar da maneira correta modifica as nossas estruturas. E a palavra fala que ele orou para o Deus de Abraão. E ele diz: faz que tudo dê certo. Ser bondoso com meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, onde as moças da cidade tiram água. E direi a uma delas: por favor, abaixe do seu pote para que eu beba. E se ela me disser: beba, e vou dar água aos seus camelos, eu saberei que essa é a moça que escolheste para o servo Isaque. Se isso acontecer, eu saberei que fostes bondoso com aquele a quem eu sirvo. Você entende agora o poder de um voto? Isso não é só um post-it que você grudou aqui. Isso não é um compromisso com você mesma. Isso é algo que você está dizendo: Senhor, eu tenho um acordo contigo. Eu confio em você nessa situação. Deus, eu não vou me cansar, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou revirar a noite no travesseiro, eu vou parar de chorar a madrugada inteira e eu vou começar a me lembrar que eu confiei a você e que eu tenho um acordo contigo. E se você fizer, você é Deus. Se você não fizer, você continua sendo Deus, porque você não está aqui para ser o meu gênio da lâmpada que eu esfrego e digo pirim, plim, plim, eu quero isso. Você está aqui para que a minha história combine com o que o Senhor tem para mim. Às vezes a gente acha que sabe o que precisa. Às vezes a gente acha que sabe a melhor maneira de viver, até que a gente vive do nosso próprio jeito e quebra a cara. Até que a gente escolhe sozinho e se dá mal. Até que a gente faz do nosso jeito e dá tudo errado. Aí a gente vê que a gente nunca soube de fato o que era melhor pra gente. Mas que Ele que está vendo tudo. Ele que está ouvindo conversas que você não ouve. Ele que conhece corações na intimidade como você não conhece. Ele que quer te conectar a pessoas que vão impulsionar o teu destino. E quando eu falo de destino, gente, isso não é autoajuda não. Porque sabe que o negócio agora é horroroso? Que o povo prega pra você assim: só ande com quem te dá um up. Só faça isso para pessoas que não te atrapalham. Só não sei o que. É uma teologia do coach, onde ninguém mais precisa ser como Jesus. Se a pessoa é chata, complicada, a gente deixa ela no meio do caminho, porque ela está atrapalhando. Se o casamento está difícil, a gente abandona o barco, porque a gente não acredita em restauração. Afinal de contas, esse homem não está me impulsionando como deveria. Se a nossa amiga está em crise, a gente não quer conversar com ela, porque vai que eu fico depressiva. Nós começamos a criar várias barreiras. Estamos vivendo uma teologia que não é a teologia de Deus, não é a maneira de Jesus. Jesus parou pelo povo complicado. Jesus investiu em Pedro. Jesus estava cuidando de gente preocupada, ansiosa. Deus estava o tempo inteiro se movimentando através de pessoas improváveis. Quem
nunca precisou de graça? Quem nunca precisou de uma mão estendida? Quem nunca precisou de uma oração? Você não deve ter comunhão com pessoas que roubam você do propósito. Mas se o teu propósito é cuidar de gente, é servir pessoas, é vê-las avançar, como é que você só vai viver com quem te puxa pra cima? Pobre das mães, minha gente, que passa a maior parte do dia convivendo com as crianças. Se fosse assim, é tudo e eu tá falando Gugu Dadá de novo. Não, mas a criança começa a falar como a mãe fala. A criança começa a corresponder como a mãe ministra. A criança começa a adquirir hábitos que a mãe tem, que o pai tem. Por quê? Porque não é a convivência com a criança que infantiliza o pai e a mãe, mas é a maturidade do pai e da mãe que desenvolve o filho e a filha. Semana passada eu percebi que meus filhos estavam parando de ler como é costume. E eu disse, isso não dá certo. Os meninos estavam com mania de ler, de pegar livro e não tá lendo. Peguei todos os livros e coloquei tudo na sala. Coloquei um tapete, uma almofada. E eu não precisei dizer nada. Um dia, eles olharam de canto. Segundo dia, mexeram. Terceiro dia, estavam sentados de um lado, outro sentado do outro com o livrinho. Porque a maturidade empurra pessoas para o pleno potencial delas. A maturidade nos leva para um lugar onde a voz de Deus nos chama e a gente corresponde. Maturidade não nasce. Maturidade é criada. Maturidade é gerada. E ela é gerada por meio dos processos. Ela é gerada nos lugares de confiança. Tua fé não é mais a mesma que tu tinha antes do que tu passou na última estação. Na última estação você não acreditava que Deus poderia te tocar e Deus te tocou. Aí hoje você pensa, será que Deus pode me curar? Aí você lembra que Ele te tocou. Você ainda não tem a habilidade de ver Ele te curando, mas você tem a habilidade de ver Ele te tocando. Então você pode confiar e caminhar nesse processo, porque você sabe que Ele vai fazer algo a partir dessa situação. A maturidade é desenvolvida nos meus processos. Sabe, ninguém aprende a viver melhor e mais feliz do que alguém que passou pelo limbo da ansiedade e do pânico. Porque antes essas pessoas carregavam um peso nas costas de anos pra frente. Anos. O ansioso, a pessoa que vive com síndrome do pânico, ela é aquela pessoa que anda sempre olhando pro futuro. Ela tá sempre com medo, ela tá sempre preocupada. Então ela não consegue celebrar o hoje. Ela não consegue se alegrar com a xícara de café na frente dela. Ela não consegue sentir a delícia de um abraço apertado, porque ela tá com a cabeça dela focada naquilo que ela vai, deve, espera. E a maioria dos medos dessa mulher é imaginário. A Bíblia fala em Provérbios 31 que a mulher que confia no Senhor, ela ri do futuro. Já parece para pensar nisso. Tem dia que eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu não tô rindo do meu futuro, Pai. Eu tô olhando para Ele, eu tô chorando. Ensina-me a rir do meu futuro. Ensina-me a não calcular todos os riscos, mas a começar a aumentar a conta da minha fé. Então essa mulher aprende a viver no hoje. Quando nós estamos muito sobrecarregadas, muito abatidas, muito tristes, normalmente tem algo no passado que está nos prendendo. Tem algo dos lugares difíceis que a gente passou e acumulou. Tem algo de situações que nós estamos vivendo, que nós nos perguntamos lá atrás, o que foi? Como foi? Por que foi? A depressão e a ansiedade, elas são lados opostos, mas elas têm a mesma raiz. Mulheres que não conseguem se instalar no hoje. Basta para cada dia o seu próprio mal. Isso significa que a Bíblia te preparou para lidar com uma quantidade de desafios diários. Não do passado e não do futuro. Você tem medida para hoje. A presença de Deus é como maná. Você precisa hoje. Você vai precisar quando? Amanhã. Você vai precisar quando? Depois de amanhã. A presença de Deus não é algo estocável. É algo todos os dias que eu preciso gerar. E havia algo em Rebeca. Ela era uma mulher que andava com Deus. A Bíblia deixa claro que ela era uma mulher que tinha fé. Ela era uma mulher que estava instalada nos momentos do que Deus tinha para ela. Ela não estava pensando no que ela vai fazer amanhã. Ela não estava chateada por conta de ontem. Ela não estava pensando na coleguinha que não veio. Ela estava pensando, o Senhor quer me tocar. Tocou-me, Jesus tocou-me de paz. Levante a sua voz. Senhor,
Essa mulher sabe ser tocada por Deus. E ela sabe que o toque dele é capaz de mudar a estrutura dela. Ela sabe que o toque de Deus é capaz de mudar cadeias e romper cadeados. Ela sabe que é capaz desse toque lhe dar asas para ela nos lugares que antes ela tinha medo de experimentar de coisas novas. Ela sabe que Deus tem algo com ela e é por isso que ela se move. E ela se pergunta: aonde Deus está? Eu quero ir. Eu quero ir, Senhor. Eu vou, Senhor, onde quer que você esteja me movendo. Ela não anda com base no que ela espera, ela anda com base no que Deus tem para ela. Ela não olha: ai, amor, hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar vendo futebol. O problema é teu, meu amado, fica vendo teu futebol. Porque enquanto tu tá correndo, olhando para 11 homens correndo atrás de uma bola, eu vou correr atrás daquele que pode me dar vida e vida em abundância. Eu vou atrás daquele que tem esperança para nossa casa. Eu vou orar por você. Eu vou confiar no propósito e na promessa de Deus na tua vida. Mas as mulheres têm se esquivado de ter uma vida espiritual, de ter um relacionamento delas com Deus, porque muitas vezes o filho, a mãe, a tia, a irmã, a cicrana, a fulana não está fazendo do jeito que ela queria que fizesse. E ela está hipotecando o futuro dela na expectativa do que os outros têm, querem para ela. Sua primeira aliança é com Deus. Seu primeiro bom dia é para Ele. Seu primeiro pensamento tem que ser Ele. Quando o problema bater a tua porta, a primeira coisa que você tem que pensar é: Senhor, eu confio em Ti. Eu não sei o que será dessa situação, mas eu sei que Tu és bom e que Tua fidelidade dura para sempre. Uma mulher que tem nela para matar a sede dos outros não é uma super mulher, não é alguém perfeita, não é alguém sem problemas, não é alguém que não tem seus próprios desafios dentro e fora, mas é uma mulher que todos os dias ela se abastece da única pessoa que pode saciá-la. É uma mulher que não depende das emoções dos outros. Ela não é codependente emocional. Ela não é aquela que precisa se fortalecer no que pensam sobre ela. Mas ela sabe o que Deus pensa sobre ela. Ela sabe que Ele tem para ela um futuro de paz e não de mal. Às vezes nós temos medo de ter uma vida espiritual, pessoal. Sabe como eu percebo isso? Porque muitas vezes quando eu falo algo assim, existem pessoas que têm medo disso ser errado. Tem medo. Ai, Deus. Tem medo. Espera, cadê o teu marido? O que tem? Ficou assistindo futebol. Seja honesta. Qual é o problema? Deus está trabalhando em você e está trabalhando nele. Medos que nós criamos, imagens que nós queremos defender. Medo de caminhar e ter uma vida espiritual porque a gente acha que isso é insubmissão. Medo de ser fiel, de ser comprometida, de fazer votos ousados com Deus. Medo de dar ofertas sacrificiais. Medo. E o destino nosso, e muitas vezes a nossa casa está preso, porque nós ainda não tomamos um passo de fé, um passo de ousadia. Nós ainda estamos preocupados com o que pensam sobre nós. Nós ainda estamos preocupados. Gente, ai não, porque alguém, nossa, me botou para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. O inimigo não perde tempo com quem não tem chamado nem propósito, não. Você está em guerra, aleluia. Perigo era tu não estar em guerra, porque significava que tu estava andando do mesmo lado dele. Cuidado. Se você está sentindo que às vezes fazer coisas, eu ia para a igreja, mas o pneu do carro furou. Chama um guincho, vem de Uber. Porque não é sobre você encher uma cadeira na igreja, é sobre você ter um encontro com aquele que tem algo para você. A nossa vida não é de batalha em batalha, de guerra em guerra. A Bíblia fala que é de vitória em vitória. Mas se você nunca bate, se você nunca resiste, cada vez fica mais difícil. Se você está treinada, lembra do que eu falei no início? Você já não cansa tanto. A Bíblia fala que a gente se cansa quando corre com homens. Como será
quando correr com cavalos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a velocidade que Deus tem para a nossa história, que aquilo que Deus tem para mim e para você, é uma habilidade para ser desenvolvida. E se a gente se cansa com coisas menores, com coisas que estão no nosso nível natural, nós precisamos nos preparar, porque Deus quer nos levar a lugares mais altos e maiores. E a nossa guerra, a nossa vitória, a nossa alegria, ela está no nível espiritual. Nós precisamos andar numa velocidade que não é nossa, é de Deus. Quem é a pessoa que tem capacidade de correr na velocidade de um cavalo, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Nem eu nem tu. Mas nós temos essa capacidade de andar no tempo daquilo que Deus tem para nós. Nós temos a capacidade de viver coisas que nós não conseguimos sozinhos, mas nós conseguimos por meio do Senhor. E às vezes a gente está se desculpando, está criando problema, está botando a culpa no marido, está botando a culpa nos filhos, está botando a culpa na tia, na avó, está botando a culpa no carro, está botando a culpa no cancelamento do Uber, chega atrasada mais vezes, está botando a culpa da criança, porque a criança vai ficar sem rotina, que não. Meu filho, se tem uma rotina melhor que você pode implementar no seu filho, é a casa do Senhor. Eu nunca vi ninguém criar um menino na igreja. Isso é uma grande crise, porque cresceu na igreja. Nunca vi. Mas eu conheço homens e mulheres de Deus. Eu sou uma prova disso também, meu marido. A gente foi crescendo na igreja, a igreja foi crescendo na gente. A gente foi crescendo na igreja, a igreja foi crescendo na gente. A gente amarrou menino para pregar, amarrou menino para fazer missão. Foi com barriga grande, andando pro sertão. E sabe de uma coisa? Isso não é um padrão, nem todo mundo tem que ser igual. Há situações diferentes, de gravidez diferentes, situações diferentes. Às vezes há uma doença, uma situação. Mas o que é que a gente tanto se poupa de viver para Deus integramente? A Bíblia nos ensina que as crianças iam crescendo ali no meio da comunidade. Até hoje Israel preserva essa cultura. As crianças são educadas dentro da comunidade, dentro dos kibbutz. E uma ensina uma coisa, outra ensina outra. Tem coisas sobre a identidade, o destino dos meus filhos, que eu vou precisar que pessoas implementem neles. Porque os nossos filhos não são uma combinação genética entre a gente e um pai. Os nossos filhos, as nossas filhas, são uma combinação profética do que Deus desenhou para eles e nos confiou para que a gente gere. Que tanto a gente se poupa quando Deus quer nos usar. Essa é uma palavra, gente, para que nós avancemos. Que tanto você se desculpa de não ter mulheres na tua vida que são parte do propósito de Deus, sabe? Sempre vai ter mulheres que te erguem e mulheres que te atrapalham. Sempre vai ter. Tem até aquela que parece que é amiga da gente, mas no final dá uma rasteira. Por quê? Porque faz parte da tua maturidade, faz parte da minha maturidade. Gente, as pessoas que já mais me ajudaram na minha vida foram mulheres. E que mais me atrapalharam também. Eu não sofro mais não. E você não deve sofrer também. Olha direto que eu recebo. Olha, copiaram a tua frase. Aí chega lá no Instagram. Olha, usaram a tua frase essa semana. Igualzinho que tu pregou no último culto. Eu sei, glória a Deus. Sentou, aprendeu, reproduziu. Não tá espalhando, tá juntando. Fazer o quê? Agora eu tenho pena da pessoa que não tem identidade. Mas se alguém vai ler e vai se converter por conta disso, glória a Deus. Mas já tiveram mulheres que disseram assim: eu vou investir no que Deus tem na tua vida. Vem cá que eu vou orar por você. Vem cá que eu quero impor as mãos. Vem cá que hoje você está cansada, mas o Senhor me deu vigor e eu quero liberar esse vigor sobre a tua vida. Então às vezes a gente se fecha com situações porque a gente foi magoada no passado. Eu atendo pessoas dizendo: nunca mais eu vou ter nenhum relacionamento, e fica magoada. De que adianta tu ficar magoada? Libera perdão para a criatura e avança. Avança. Ai, pastor, eu estava namorando com ele. Eu disse: olha, vem cá, começa não. Deus mandou você amar o próximo como a ti mesma. Próximo, minha filha. Próximo. Avance. Se abra bem os olhos quando você está namorando, que quando você casar, você fecha. Que é o seguinte: quando a gente casa, Deus quebra o vaso. E quando a gente tem filho, pisa os caquinhos. Porque Deus só pode fazer vaso novo daquilo que foi triturado. E os processos da nossa vida, os relacionamentos da nossa vida nos trituram para ser mais semelhantes a Ele. Você precisa ter amigas honestas que te amam tanto a ponto de dizer: você não vai parar agora não? Ah, você não vai, vamos.
cansada, vou agora bater um milkshake pra tu. Levanta. Ai, vou fazer uma sopinha, vamos embora. Você não vai desistir, não. Ai, não sei se isso vai acontecer. Vai acontecer, Deus falou, vai acontecer, bora, levanta. Essa mulher, ela tem um relacionamento com Deus. Essa mulher tem um relacionamento íntimo com Ele. Essa mulher diz pra você, você queria alguma coisa confortável hoje. Primeiro eu vou te empurrar pro propósito, depois eu te dou um beijinho, pode ser? Primeiro eu não vou deixar você desistir. Depois a gente toma um cafezinho. E Rebeca é exatamente isso. Quando aquele homem chega naquele poço, a Bíblia fala que Rebeca era uma mulher linda. Várias vezes a Bíblia descreve Rebeca como linda. Linda. Mas a Bíblia não descreve ela linda fisicamente, descreve ela como linda. É um todo. É um todo. Rebeca carrega algo especial da parte de Deus. E diz o seguinte: que ela desceu até no poço, encheu o cântaro de água e subiu. Então de repente aquele homem fala assim, olha, a Bíblia fala que ele era um homem velho. E diz o seguinte, por favor, eu posso beber um pouco de água do teu pote? E ela rapidamente respondeu, claro que o Senhor pode beber. Rapidamente abaixou o pote e segurou para ele enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse, também vou tirar água para os seus camelos. E vou dar de beber a eles o quanto eles quiserem. Rapidamente ela preparou água no bebedouro e correu várias vezes no poço, a fim de dar água a todos os camelos. Enquanto isso, sem dizer nada, o homem observava e entendia que o Senhor Deus havia abençoado. No momento que ela termina, aquele homem dá para ela 2 pulseiras, põe uma argola em seu nariz, e aqui descreve até o peso daquele ouro. No momento que ele pede autorização para falar com a família daquela moça. E ele fala sobre o propósito de Deus. Fica claro que a família daquela moça estava com medo. A família de Rebeca tinha medo. Mas ela disse, eu vou. Ela sentiu Deus se mover. Ela disse, eu vou. Mas eu não sei o que você pensa, mas eu vejo nessa mulher um modelo absurdo de entrega. O homem pede de beber, ela é rápida em servir. O homem não pede mais nada, ela serve os camelos. Ela olha para um homem idoso e diz, gente, quem é que imagina que ele teria algo para dar a ela? Quem que imagina que naquele momento era o propósito dela acontecendo? Quem que imagina que naquele dia Deus ia virar uma chave na história de Rebeca? Quem que imagina que naquele dia Deus ia levar ela para um lugar distante, mas que faria a história dela mudar para sempre? Quem diria que servindo uma água, aquela mulher ia encontrar propósito e destino? Às vezes nos momentos mais nada a ver da nossa vida, parece que ninguém está te observando, mas Deus está vendo as tuas plantações no oculto. Algumas partes da minha história tem muito a ver com momentos que parecia que nada estava acontecendo. Mas isso estava interligando várias linhas do meu destino. Um dia, faltou o tradutor e eu fui traduzir um casal americano. Não era nada. Uma jovem simplesmente se perguntando como é que eu posso ser útil. Aquele casal me convida para uma conferência. Eu vou parar em Orlando para ministrar com dança. Eles, nada a ver, gente, eu estava traduzindo. Eles descobriram que eu ministrava com dança. Eu fui dançar. Cheguei lá, tinha um pastor topetudo sendo ungido. Mas ele tinha cheiro de destino, sabe? E Deus confirmava o tempo inteiro. Eu fugia daquele moço porque ele era muito profético. Ele olhou para mim pela primeira vez, eu nem sabia quem era ele. E ele falou assim, eu vou casar com você. Eu disse, sangue de Cristo tem poder. Esse homem não bate bem da bola. Ele usava calças coloridas, boinas de italiano.
E ele tinha um topete que quando o vento batia, balançava. E dizia que ia casar comigo, eu nem conhecia ele. E ele dizia, Deus falou comigo. E eu dizia, meu Deus. Aquele menino me chamou para tomar um cafezinho. Eu disse, não vou, não te conheço. E até hoje, todo dia de manhã, eu passo um cafezinho para esse menino. Porque Deus tem senso de humor. Mas não importa o quanto eu fugisse, aquela era a vontade de Deus para mim. E não vem ao caso, mas é uma história legal. Qualquer dia a gente pode sentar e debater sobre ela. Mas havia algo naquele rapaz, que quando eu saí daquela conferência, apesar de todos os nãos que eu dei a ele, algo no meu coração dizia que eu ia ver ele mais algumas vezes e que algo ia acontecer. Eu sentia uma saudade que não fazia sentido. Eu dizia, pronto, agora a doida sou eu. E eu continuei fugindo. Mas Deus, Ele não se importa com quanto você foge do plano. Ele se importa com o teu coração. E Ele move você até que o plano perfeito dele aconteça. E não um plano permitido pela tua vontade. E daquele dia, coisas foram acontecendo. Quantas vezes e nós nos casamos e tivemos filhos. E quantas vezes nós ligamos para aquele casal, conversamos com eles. Ele continua sendo tão importante na nossa vida. E nessa conferência, a filha deles vai vir ministrar. Veja que interessante. Era um dia comum, traduzindo 2 pastores numa ida para a praia. Que algo virou. E eu lembro que ele olhou para mim e fez assim: eu sinto algo de Deus muito forte na sua vida. Você não está vivendo tudo que Deus tem para você, porque Ele vai te preparar, mas Ele vai te usar e Ele vai te enviar. Era só uma tradução. Era só conectar pastores. Era só servir num lugar escondido. E às vezes você se pergunta, mas Deus, o que eu tenho hoje é só... E Deus está dizendo, deixa eu te usar, deixa eu curar você enquanto eu estou fazendo coisas que você acha impossíveis. Havia no coração daquela mulher uma disponibilidade. Havia no coração de Rebeca um serviço sem expectativa. Havia no coração dela uma certeza que ela dependia do Senhor e a recompensa dela veio da bondade que ela tinha, não da estratégia que ela carregava. Deus não abençoou Rebeca porque ela era estrategista. Deus abençoou Rebeca porque ela era boa. Ela se importava de verdade. Deus abençoou Rebeca porque Rebeca pensou assim: qual é o problema de servir um pouco mais? Qual é o problema de fazer um pouco mais? Qual é o problema de amar um pouco mais? Qual é o problema? Qual é o problema de orar por alguém ao longo da madrugada? Qual é o problema? Qual é o problema de sonhar e me alegrar com o sonho de alguém, ainda que eu esteja esperando pelo meu? Rebeca não sabia, mas o destino dela ia mudar com um vaso cheio d'água. Não era digno, gente, não era bonito. Era pegar aquele bendito vaso e ter desgaste. Vamos lá. E sobe e desce. A Bíblia diz que ela corria. E sobe e desce. E ela corria. E sobe a água e desce. Ela corria. Ela estava fazendo algo que parecia tão insignificante. Mas o destino dela morava na distância daquele vaso para aquele poço. A nossa carne pode promover algum resultado, mas só o Espírito vai nos promover segurança dia após dia. Você está segura se você está servindo exatamente onde Ele te chamou? Você está segura, mulher? Se hoje o que você faz parece ser menos importante, se hoje o que você faz parece ser menos digno, se você deixou lugares ou posições no meio do caminho, Ele é a tua recompensa. Rebeca confiou onde Deus estava levando ela. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Talvez você já fez esse caminho. Talvez você fez esse caminho no corredor de um aeroporto. Talvez você fez esse caminho no corredor de uma espera médica.
Talvez você fez esse caminho na mudança de uma casa. Talvez você fez esse caminho deixando algo para trás. Talvez você fez esse caminho em direção a um túmulo para deixar alguém que você amou muito. Talvez você fez esse caminho, não importa qual ele seja. Mas está na hora de você fechar as portas antigas e caminhar para o novo que ele tem para você. O novo não se faz de palavras, o novo se faz de entregas. O novo não se faz, gente, de expectativas. O novo não se faz da força do meu braço. O novo faz quando eu largo as minhas armas. Eu deixo Deus ser Deus e eu digo: eu vou te dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Mas cura-me, restaura-me. Eu me entregarei, eu cederei, porque eu sei que teus pensamentos ao meu respeito são de vida. O Senhor não tem pra mim um plano B, o Senhor tem pra mim um plano único. Ah, Deus, me deixa sentar do teu lado nessa escrivaninha e ver o Senhor escrevendo a minha história de novo, apagando páginas que eu mesmo escrevi sozinha, porque o que tu tens pra mim é muito melhor do que eu tenho sozinha, Deus. Só que a gente acha que a história de Rebeca acaba aí. Ai, a gente poderia falar tantas coisas sobre ela. Mas eu quero terminar dizendo que, além de tudo, Rebeca venceu a esterilidade. Ela não vencia nada sozinha, mas ela sabia de quem ela dependia. A palavra fala que ela tentou, mas ela não gerava. E ela e Isaac oravam, mas Rebeca não gerava. Até que um dia ela recebeu uma palavra. E a palavra era: você tem 2 nações no seu ventre. A mulher estéril, na verdade, tinha uma sentença. O corpo de Rebeca dizia uma coisa, mas a voz de Deus dizia outra. O corpo de Rebeca gritava estéril, e a voz de Deus dizia nações. Ela gerou Esaú e Jacó. Dentro dela havia 2 povos, dentro dela havia 2 promessas, dentro dela haviam 2 heranças. Independente dos desafios no meio do caminho e no trajeto, uma coisa é certa: a Bíblia fala que ela teve 2 nações fortes dentro do seu ventre. Aquilo que antes não gerava nada, agora gerava povos, gerava raça, gerava línguas, gerava identidade, gerava recursos, gerava propósito. Qual é o teu lugar de esterilidade? Qual é o teu lugar de dor? Você tem uma promessa, mas você precisa viver um dia por vez com Ele. Qual é a tua promessa? Qual é o lugar que você ainda precisa deixar essas águas te lavarem? Qual é o lugar que você se conformou? Qual é o lugar que você se acostumou? Nós não podemos fazer muitas coisas sozinhas, mas nele nós podemos todas as coisas. Um ajar com água mudou a vida daquela mulher. E nós temos coisas dentro de nós que precisam ser lavadas. Nós temos coisas dentro de nós que precisam ser mudadas e moldadas. Nós também temos dentro de nós lugares que a gente precisa deixar Ele ministrar, Ele lavar, Ele rever, Ele reaver. E Ele tem promessas para fazer pra gente. Ele tem lugares para modificar, Ele tem estruturas para arrancar. Qual é o lugar que hoje você precisa deixar para trás? Qual é o lugar que hoje você precisa deixar Ele passear com você no poço? O tempo inteiro a história de Rebeca estava entrelaçada com a voz de Deus. Ela morava num deserto, mas nem por isso faltou água para ela dar de beber.
não vinha de um lugar fácil, apesar de vir de uma família próspera. Nem por isso ela se deixou corromper com recursos, com posturas. Em Rebeca havia um grito: quero viver tua vontade, Senhor. Custe o que custar. Quantas vezes eu preciso ser lavada, moldada, inspirada, renovada. Quantas vezes eu preciso que o Senhor me toque. Quantas vezes eu preciso que o Senhor mais uma vez me relembre para que eu fui gerada. Quantas vezes eu preciso, Pai, que você me encontre mais uma vez naquele poço e mude o meu destino. Quantas vezes eu preciso que você me encontre em lugares difíceis e me lembre as tuas promessas. Quantas vezes eu preciso, Senhor, que você toque nos meus lugares difíceis e vulneráveis. Eis-me aqui. Ficar de pé como um farol que brilha à noite, como luz sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Eu sei que tem algumas mulheres aqui que já se prepararam para algo que nós viveríamos hoje. Quem são aquelas que já têm convicção que Deus já falou sobre um lavar com águas? Queria pedir que você viesse aqui ao altar. Sabe, Deus nos deu uma palavra enquanto a gente orava juntos. E muitas vezes nós temos muitos medos, muitos padrões. E Deus nos deu uma visão sobre muitas mulheres nessa noite. Peço até perdão pelo horário que tem se estendido. Mas Ele nos mostrou várias mulheres sendo lavadas, sendo curadas, sendo restauradas. Sabe, o mais importante dessa noite não é uma palavra específica, não é a história de Rebeca, mas é a Rebeca que Deus acorda dentro de você hoje. É a realidade que Ele muda dentro de você. É a estrutura que Ele ajusta dentro da tua alma. São estações antigas que às vezes a gente ficou presa, absorvida, mas hoje Deus está removendo capas antigas. E Deus nos deu uma visão que Ele estava nos lavando de maneira profunda, que nós seríamos as mulheres que conservamos águas em nós para matar a sede. Durante essa semana Deus nos deu várias confirmações. Pessoas que disseram: eu preciso deixar estações antigas para trás, mas eu não consigo. E talvez você foi batizado, e talvez você teve experiência com Deus. Isso aqui não é um batismo, isso aqui é uma lavagem espiritual. E o que isso significa? É um protocolo? É uma mandinga? Minha gente, não é nada disso. É dizer: o Senhor, eu morri para a última estação que me aprisionou. Eu morri para o último trauma que eu carreguei. Eu morri para as últimas palavras que eu ouvi. Eu morri para as sentenças que eu suportei. Eu simplesmente estou de novo sendo feita, renovada como um vaso de barro. Eu posso estar quebrada, rachada, mas nessa noite Ele me molda com águas e me diz:
que eu sou o que Ele me chamou para ser. Ele tá me renovando, Ele tá me consertando. Eu não sou mais a mulher que eu era, ainda não sou a mulher que serei, mas eu já estou me tornando tudo que Ele tem para mim. Hoje nós estamos vivendo esse simbolismo. Estamos abrindo capas. Mulheres que cresceram com medo do altar, que acharam que o pastorado era uma coisa pra gente muito específica, que acharam que pregar a palavra tinha que ter uma patente. Gente, a única patente que a gente tem é a patente do Espírito. É um bando de mulher improvável, e Ele está dizendo: eu te gerei pra mim. Eu quero ser cheia.